Existe algo dentro da sua casa, talvez na sua geladeira, no café da manhã que você acabou de tomar, que, sem alarde, está tirando o fôlego dos seus rins. Eu sou médica urologista e na minha prática vejo isso todos os dias. Hábitos pequenos, repetidos por anos, que funcionam como um veneno silencioso para esses órgãos que trabalham 24 horas por dia sem pedir crédito. Hoje eu vou revelar quais são esses 4 venenos, como eles danificam os rins e, mais importante, o que você pode fazer já a partir de hoje para proteger esse motor vital do seu corpo. Antes de continuar, se você quer receber mais dicas práticas e diretas sobre prevenção e cuidados, inscreva-se no canal. Prometo conteúdos objetivos sem sensacionalismo. Mas siga comigo, esta conversa pode mudar a forma como você cuida do seu corpo. Os rins são frequentemente subestimados porque são discretos. Imagine um rio limpo que atravessa uma cidade. Quando a água flui, tudo funciona: as fábricas, as casas, a vida. Os rins são esse rio interno. Eles filtram o sangue, removem tóxicos, equilibram eletrólitos, regulam a pressão e mantêm o corpo estável. Pense também neles como um motor. Quando bem lubrificado e com boa circulação, rende muito. Quando o fluxo diminui, começa a perder potência e, com o tempo, a sofrer danos permanentes. O problema é que a perda de função renal costuma ser lenta e silenciosa, cicatrizes que se somam ano após ano até que um dia os sintomas aparecem. E, quanto mais velhos ficamos, mais vulneráveis nos tornamos. A taxa de filtração renal naturalmente declina com a idade, e doenças como hipertensão e diabetes aceleram esse processo. Por isso, a prevenção importa tanto quanto o tratamento. Vou listar agora, em ordem decrescente, os 4 venenos que encontro com mais frequência. Vou numerar de 4 até 1 para construir o suspense. O número 1 é aquele que, na minha experiência, tem maior impacto quando presente junto a outros fatores. Em cada item, eu explico onde o veneno se esconde, como age nos seus rins, um exemplo prático que já vi na clínica e 3 ações que você pode tomar. Algo imediato, uma mudança semanal e uma consulta que vale a pena marcar. 4. Sedentarismo, o inimigo invisível que reduz o fluxo. Sedentarismo não é apenas ficar sentado demais, é a ausência de movimento suficiente para manter uma circulação saudável. Quando você se move pouco, o sangue circula mais devagar. Os rins recebem menos fluxo e isso compromete a capacidade de filtrar adequadamente. Além disso, o sedentarismo favorece ganho de peso, resistência à insulina e aumento da pressão arterial. 3 fatores que multiplicam o risco de dano renal ao longo dos anos. Na prática, vejo pacientes com poucas horas de atividade por semana que chegam com pressão levemente elevada, glicemia fora do ideal e, em exames, sinais iniciais de comprometimento renal. A boa notícia: movimento faz diferença. Medidas práticas. Imediata. Levante-se a cada hora se você trabalha sentado, 5 minutos de caminhada pela casa, subir e descer um lance de escadas, esticar as pernas. Pequenas pausas constantes mudam a dinâmica do seu fluxo sanguíneo. Semanal. Crie uma rotina de caminhadas de 20 a 30 minutos pelo menos 5 vezes por semana ou escolha uma atividade que aumente sua frequência cardíaca de forma moderada: dança, bicicleta, hidroginástica. Se tiver limitações, exercícios de resistência leve e alongamentos são alternativas. Consulte. Marque avaliação com seu médico ou educador físico para adaptar um plano seguro ao seu nível e condições, especialmente se tiver problemas cardíacos, articulares ou pressão descontrolada. Mini gancho. Isso já é sério, mas espere até ouvir o que o número 3 pode fazer quando somado a esse sedentarismo. 3. AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, os analgésicos de uso frequente. Analgésicos como os AINES são medicamentos extremamente úteis para dores e inflamação, mas quando usados com frequência e sem orientação, podem reduzir o fluxo sanguíneo nos rins. Para entender de forma simples, alguns desses remédios bloqueiam substâncias chamadas prostaglandinas, que são como as pequenas comportas que mantêm o rio dos rins com água suficiente.
Quando essas comportas fecham demais, o fluxo cai e os rins passam a trabalhar mangueira abaixo com menos água. Isso pode provocar lesão, especialmente em pessoas desidratadas, com insuficiência cardíaca, idosos ou que já usam outros medicamentos que afetam os rins. Na clínica, atendo pessoas que tomavam analgésicos quase todo dia por dores crônicas e chegam com função renal reduzida, cujo uso contínuo agravou. Medidas práticas. Imediata. Evite automedicar-se cronicamente. Se sentir dor frequentemente, anote quando e quanto você toma e procure orientação em vez de continuar aumentando a dose por conta própria. Semanal. Tente abordagens não farmacológicas para dores crônicas, fisioterapia, alongamento, fortalecimento muscular, terapia ocupacional, aplicações frias quentes e técnicas de relaxamento. Considere alternativas seguras discutidas com seu médico. Em algumas situações, o paracetamol pode ser uma opção temporária, mas isso precisa ser avaliado. Consulte. Converse com seu médico sobre reduzir o uso de AINES de longo prazo e avaliar alternativas. Se você já depende desses medicamentos, peça uma revisão e monitoramento da função renal antes de qualquer mudança. Mini gancho. Muitos não imaginam que um remédio comum possa ser tão prejudicial, mas o número 2 está escondido em coisas que você compra no supermercado. 2. Sódio oculto, o sal que se esconde nos rótulos. Quando falamos de sal, a primeira imagem é o saleiro na mesa, mas hoje a maior parte do sódio que consumimos vem de alimentos industrializados, pães, molhos, embutidos, sopas prontas, temperos prontos e refeições congeladas. O excesso de sódio eleva a pressão arterial e sobrecarrega os rins. Imagine uma mangueira onde a pressão sobe demais. As paredes se desgastam e a filtragem fica prejudicada. Além disso, o sódio retém água, aumenta inchaços e pode agravar doenças renais existentes. Mesmo produtos light ou aparentemente saudáveis podem ter quantidades significativas de sódio. Na prática, vejo pacientes que acreditam não comer sal, mas têm pressão alta inexplicada por causa do sódio oculto. Medidas práticas. Imediata. Comece a ler rótulos. Procure termos como sódio e sal e dê preferência a produtos com menos sódio por porção. Uma referência geral que recomendo discutir com seu médico é manter o sódio dentro de uma faixa mais baixa, mas o número exato deve ser personalizado. Semanal. Cozinhe mais em casa com ingredientes em natura. Use ervas, limão, vinagre e especiarias para dar sabor. Experimente reduzir progressivamente o sal para que seu paladar se acostume. Evite enlatados e carnes processadas. Se usar, enxague enlatados antes de consumir. Consulte. Se você tem hipertensão, insuficiência renal ou doenças cardíacas, converse com seu médico ou nutricionista para determinar a meta de sódio adequada para seu caso e um plano alimentar prático. Mini gancho. O veneno número 1 é mais doce do que você imagina e é o que mais vejo associado a diabetes e inflamação crônica. 1. Açúcares e farinhas refinadas, o veneno que alimenta doenças crônicas. Aqui está o clímax. Açúcar refinado, refrigerantes, sucos industrializados, doces e produtos feitos com farinhas brancas não são apenas um problema para a balança. Eles são combustíveis para diabetes, inflamação crônica, ganho de peso e alterações metabólicas que, ao longo do tempo, destroem vasos e filtros nos rins. Pense nos rins como filtros finos. Glicemia alta e inflamação deixam esses filtros entupidos e com cicatrizes, reduzindo a capacidade de limpar o sangue. Bebidas adoçadas são especialmente perigosas, porque entregam muito açúcar rápido, elevando a glicemia repetidamente. Na clínica, muitos pacientes com problema renal avançado têm como componente central diabetes ou histórico de dietas ricas em açúcares e farinhas simples. Medidas práticas. Imediata. Elimine bebidas adoçadas hoje. Substitua por água, água com gás, chás sem açúcar ou água aromatizada com rodelas de limão e hortelã. Evite produtos rotulados como zero sem verificar ingredientes. Alguns substitutos e adoçantes têm seu próprio impacto metabólico. Semanal. Troque farinhas refinadas por integrais sempre que possível. Pães, massas, arroz integral. Prefira frutas inteiras em vez de sucos e inclua fontes de fibra, proteína e gordura saudável nas refeições para reduzir picos glicêmicos. Consulte. Se você tem glicemia alterada ou diabetes, procure um endocrinologista e um nutricionista para um plano que proteja seus rins. Controle glicêmico cuidadoso é uma das medidas mais eficazes para preservar função renal a longo prazo.
Em cada um desses 4 venenos existe uma regra prática. O dano costuma ser cumulativo. Um pouco de sódio aqui, dias sem exercício, AINES usados frequentemente e alguns refrigerantes por semana somam cicatrizes ao longo dos anos. E não é apenas cada fator isolado, é a combinação deles que acelera a perda de função. É por isso que uma abordagem integrada faz tanto sentido. Melhorar um hábito frequentemente produz efeitos acelerados quando somado a mudanças em outros pontos. Quero também falar sobre sinais que merecem atenção imediata. Mesmo sabendo que a doença renal é silenciosa, alguns sinais devem levar você a procurar seu médico sem demora. Inchaços incomuns nas pernas ou ao redor dos olhos, urina muito espumosa, redução significativa do volume urinário, pressão arterial difícil de controlar, cansaço extremo que não melhora com descanso. Esses sinais não significam necessariamente que você tem lesão renal irreversível, mas indicam que é hora de investigar. Se você faz uso crônico de AINES ou tem diabetes e hipertensão, o acompanhamento clínico e avaliações periódicas da função renal e da albuminúria são essenciais. Agora, algumas ações práticas e imediatas que você pode começar já hoje, mesmo antes de marcar consultas. Hidrate-se adequadamente. A hidratação ajuda a manter um bom fluxo renal. Água pura ao longo do dia é a melhor escolha para a maioria das pessoas. Evite exageros e, se tiver insuficiência cardíaca, siga a orientação médica sobre volume de líquidos. Faça uma lista do que você come e bebe em uma semana. Essa lista revela fontes ocultas de sódio e açúcar e permite mudanças conscientes. Leia rótulos por um período de 3 compras. Identifique os produtos que têm mais sódio e açúcar do que você imaginava e substitua gradualmente. Estabeleça pequenos objetivos de movimento. 10 minutos a mais de caminhada por dia já é um começo e eleva a resposta metabólica do corpo. Revise sua medicação. Se você usa analgésicos diariamente, anote quando e por quê e leve essa informação ao seu médico. Isso possibilita decisões seguras sobre alternativas ou redução do uso. Quero reforçar uma advertência fundamental. Não pare ou altere a medicação prescrita sem orientação médica. Algumas pessoas, assustadas, param remédios de uma hora para outra e acabam tendo problemas sérios. O que eu peço é que você traga essas informações ao seu médico e peça para revisar as opções. Muitas vezes é possível reduzir riscos com substituições, ajustes ou monitoramento sem interromper terapias essenciais. Talvez você esteja pensando, isso é muita informação, por onde começo? Comece pelo que é mais simples e sustentável para você. Se beber refrigerante todo dia, substitua por água. Se estiver parado o dia todo, levante a cada hora. Se faz uso frequente de analgésicos, marque uma consulta para avaliar alternativas. Se consome muito industrializado, tente cozinhar 2 vezes por semana e vá aumentando. Pequenas vitórias, sustentadas, criam proteção real para seus rins. Quero também falar sobre a importância do rastreamento. Exames simples como creatinina sérica e razão albumina-creatinina na urina são ferramentas valiosas para detectar alterações antes que sintomas apareçam. Pessoas com fatores de risco, hipertensão, diabetes, histórico familiar de doença renal, idade avançada, devem discutir a frequência desses exames com o médico. A detecção precoce não garante cura, mas abre caminho para intervenções que retardam a progressão e preservam qualidade de vida. Antes de encerrar, deixo uma reflexão. Os rins não pedem atenção com gritos, eles pedem cuidado com gestos diários. Mudar o sabor do seu prato, caminhar um pouco mais, olhar um rótulo antes de comprar, não automedicar, são ações aparentemente pequenas que ao longo de anos fazem a diferença entre rios limpos e filtros entupidos. No consultório, celebro quando um paciente me conta que reduziu refrigerantes, começou a caminhar e com isso viu a pressão melhorar. Essas pequenas decisões reverberam em saúde por décadas. Para recapitular, 4 venenos que você precisa identificar e enfrentar são, em ordem, sedentarismo, AINES em uso crônico, sódio oculto nos alimentos processados e, no topo, açúcar e farinhas refinadas. Em cada caso, há ações imediatas e trocas práticas. Levante-se mais, busque alternativas para a dor, leia rótulos e prefira integrais. E sempre a recomendação de consultar profissionais para personalizar qualquer mudança, especialmente em tratamentos e metas de sódio ou glicemia.
Se algo aqui ressoou com você, compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Muitas vezes a informação salva mais do que um remédio. Comente abaixo qual dessas 4 mudanças você pode começar hoje. Eu leio e respondo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para receber mais orientações práticas sobre como cuidar dos rins e da sua saúde sem pânico, com informação e ação. Cuide dos seus rins como se cuidasse do motor do seu carro. Manutenção regular, combustível de qualidade e atenção a sinais de aviso. Eles trabalharão para você, dia após dia, desde que você os trate com o respeito e a prevenção que merecem. Procure seu médico para qualquer dúvida específica e, acima de tudo, transforme pequenas atitudes em proteção duradoura.